E hoje, dia 26 de abril, é lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. De acordo com dados publicados recentemente, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com esse problema que pode ter ligação com várias outras doenças. Para falar sobre o assunto e para saber mais quais são os malefícios que a hipertensão pode trazer à nossa saúde, a gente recebe hoje o cardiologista Rogério Dantas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Doutor, então acho que o que a gente tem que falar aqui, que é o mais importante a respeito da hipertensão, é que ela é uma doença silenciosa, né? Então muita gente nem sabe que tem a doença. Na maior parte das vezes, não. Ela é absolutamente silenciosa. As origens dela, as causas, ela tem uma relação genética, mas não uma genética mendeliana, não é uma herança mendeliana, como se chama em genética, como a cor dos olhos, não é como a cor do cabelo, o biotipo. Qual é a grande diferença disso, Esther? É porque a genética mendeliana trata-nos como se nós fôssemos escravos da nossa genética. E, no entanto, uma nova área da genética, chamada epigenética, ela trata da expressão dos genes. E isso tem um impacto imenso, porque a hipertensão é, sim, uma das condições, não podemos chamar a hipertensão de doença, é uma condição que predispõe a doenças. E dentro desse contexto, não é só a genética. Claro que há uma predisposição genética, mas aparentemente elementos como comportamento, e aí no comportamento não incluímos só o hábito do tabagismo, o excesso de comida ou da bebida, ou do etilismo, mas também do hábito do pensamento, do comportamento, do jeito em que nós vivemos e levamos a nossa vida. No próximo tema que você vai abordar, não comigo, mas em relação à alimentação. A alimentação, exatamente. Então, a alimentação não é só a quantidade de sal, não é só a quantidade de açúcar, mas é o que você come e como é produzido também. A qualidade que se come. Não é o efeito direto, mas é todo um contexto. Então, é uma área em que a gente ainda não tem certezas, é uma nova área onde a genética se expressa. O que eu quero dizer é que a gente pode até ter a predisposição para a hipertensão, mas não necessariamente iremos evoluir para ela. Agora, doutor, qual é a gravidade da hipertensão, né? Existem vários estágios classificados e existe uma campanha muito pertinente lançada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão há cerca de 8 anos, que é do 12x8. Eu sou o 12x8. Na verdade, o 12x8 não é para todos, é para alguns pacientes em que nós buscamos 12x8. E aí depende de muitos fatores, né? A idade da fatores. pessoa. Então, a gente não trata as pessoas iguais, não busca então, uma padrão. 12x8 a gente é uma ideia para você ter um corte populacional para que as pessoas identifiquem que possam vir a precisar de tratamento. Mas o mais importante é chamar a atenção da necessidade de se verificar a pressão arterial. Como ela é silenciosa, as pessoas não valorizam, não dão importância. Então, a partir do momento em que você mostra, é importante ver a sua pressão, há uma campanha nacional, e hoje vamos elogiar o Brasil. O Brasil é um país onde essa campanha tem obtido sucesso desde o programa de família, de saúde na família, pelos postos de saúde, também no plano privado, aonde se busca conscientizar as pessoas da necessidade da verificação da pressão arterial. E aí não estamos falando do especialista, no caso eu sou especialista, não, nós estamos falando do clínico geral, nós estamos falando do trabalho feito na base. Agora, doutor, a gente medir a pressão dentro de casa mesmo, isso daí já tem alguma validade ou é sempre necessário buscar o Não, os novos aparelhos semiautomáticos, nós damos preferência para os de braço, mas os de pulso também, dependendo da qualidade. São os mais comuns, né? Não, tem de boa qualidade também, mas por conta da metodologia oscilométrica, os de braço tendem a ter uma acurácia maior do que os de pulso. Agora, o tratamento para a hipertensão, doutor? Tratamento medicamentoso é o clássico. Agora, é importante o indivíduo entender que ele é o grande ator
da sua própria vida, incluindo a saúde. Então, as decisões que nós tomamos vão interferir diretamente na nossa saúde. Não podemos achar que quem trata a nossa pressão arterial seja o nosso médico. Não, nós somos apenas médicos. Temos o poder educativo, né, como estamos fazendo aqui agora, temos o poder de prescrever medicamentos, mas cabe ao indivíduo entender que ele é que cuida dele, é ele que vigia os seus próprios pensamentos, é ele que dá sentido às suas decisões pessoais de vida e aos seus sentimentos, é ele que põe a comida no próprio prato, é ele que põe a bebida no próprio copo. E doutor, e qual a relação da hipertensão com as doenças do coração, que a gente escuta muito falar, né? A hipertensão é um fator de risco, não é em si uma doença. E a hipertensão não devidamente tratada está associada a uma incidência maior. Não significa que todo hipertenso terá doença. Problema de coração. Nós, em medicina, trabalhamos com probabilidade. Deixar isso bem claro. Nem todo hipertenso terá doença. E nem toda doença do coração, nem toda doença cerebrovascular, incluindo o AVC, incluindo a insuficiência renal, incluindo a cegueira, também terá como causa a hipertensão. Mas, basicamente, seriam algumas doenças do coração, nem todas, mas doenças renais, doenças cerebrovasculares e doenças oculares. Olha isso, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Na vida. Na vida. E a prevenção a gente já sabe, aquilo que a gente sempre escuta falar, exercícios físicos, uma boa alimentação. O que mais que a gente pode dizer para o pessoal de casa? Viver bem. Viver bem. Viver bem. Isso inclui o quê? Pensar bem. É um conceito budista, que é o pensar bem. É um conceito cristão, né? É vigia e ora, e é um conceito da psicologia atual, que é você procurar conhecer-se, procurar identificar os elementos na sua vida que lhe causem transtorno, que lhe tirem do equilíbrio e procure corrigi-los. Não ignorar as emoções, que as emoções elas existem e transcendem ao nosso poder de controle. Mas os nossos sentimentos e os nossos pensamentos serão aquilo que a gente quiser que eles sejam. E aí será a nossa vida. Tá certo. Rogério Dantas, doutor cardiologista, aqui falando hoje no Dia da Prevenção e Combate à Hipertensão. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado pelo convite.